Um empresário turco-brasileiro foi preso ontem pela Polícia Federal em São Paulo, depois de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino determinou a prisão após o pedido do governo Erdogan da Turquia. Mustafa Göktepe é acusado pelas autoridades turcas de integrar uma organização terrorista armada, rival do presidente turco. Para falar sobre isso, a gente faz conexão com Beto Vasconcelos, advogado que representa o Mustafa Göktepe. Beto, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. O que diz a legislação brasileira em relação a um caso como esse que a gente está acompanhando? Jonathan, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse pedido de extradição é uma violenta e ilegal atitude do governo turco. Mais uma vez, tentando fazer do instrumento da extradição seu método de perseguição política. A Constituição brasileira, Jonathan, não autoriza extradição de brasileiros ou brasileiros naturalizados. O Mustafa mora no Brasil há mais de 20 anos. Ele é naturalizado brasileiro há 13 anos, é casado com uma brasileira, tem uma filha de 8 anos, uma segunda filha de 13 anos, é um empresário estabilizado no país, respeitado pela sua conduta e postura em defesa de tolerância política, tolerância religiosa e diálogo. A posição política dele, junto ao Hizmet, que é um movimento de oposição política legal, legítimo, assim reconhecido pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pelo próprio Brasil. O único país que entende um movimento de oposição como movimento ilegal, terrorista, como eles dizem, é a própria Turquia, que é um país hoje governado por um autoritário, um autocrata, que persegue seus opositores dentro do país e fora dele, como é esse caso. E é essa informação, tanto de que ele é naturalizado brasileiro, como essa perseguição, é que nós vamos informar ao Supremo Tribunal Federal, informar a Procuradoria-Geral da República para a revogação da prisão imediatamente. Então, para a gente entender, né, o trâmite desse processo, né, ele foi preso, ele é imediatamente extraditado ou ele precisa aguardar ainda mais alguma decisão preso aqui no Brasil até que, de fato, se isso ocorrer, seja encaminhado para a Turquia? Perfeito. Essa é uma prisão cautelar. Ela é determinada pela Suprema Corte Brasileira em razão da forma como o pedido foi tramitado. O governo turco apresentou uma narrativa fantasiosa, mentirosa e persecutória. O Supremo recebeu somente esta versão até agora e, por cautela, determinou a prisão e determinou a oitiva, ouvir a defesa. Então, agora que o processo vai se iniciar, a primeira providência que nós fizemos foi protocolar hoje um pedido de revogação dessa prisão. Não há razão para a prisão. Mustafa está há mais de 20 anos aqui, ele não tem nenhum intuito de sair daqui. A esposa dele e as filhas deles moram aqui. Ele é empresário, estabilizado no país, respeitado. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já assinou carta dando referência a ele, Sérgio Fausto, lideranças religiosas israelitas, lideranças católicas, de diversas matizes religiosas, reconhecem o Mustafa como um líder do diálogo. Uma oposição política é legítima e ele faz as críticas políticas que ele bem entender. Ele definitivamente nunca cometeu nenhum ilícito, nem na Turquia e nem aqui, onde ele está há 20 anos. E é isso que nós vamos demonstrar ao Supremo Tribunal Federal. Jonathan, um detalhe importante nesse processo. Já houve 2 pedidos de extradição apresentados pelo mesmo governo autocrático da Turquia aqui no Brasil. Sou contra 2 cidadãos que aqui moram há também muitos anos. Um pedido em 2019 e um pedido em 2022. Esse é o terceiro. Os outros 2 foram o mesmo roteiro. Eles apresentaram uma fantasiosa apresentação de cidadãos perigosos. Nós demonstramos que não era verdade. O Supremo Tribunal Federal revogou, primeiramente com o ministro Fachin, depois com o ministro Alexandre de Moraes, revogou
a prisão e, ao final, negou a extradição por 2 vezes e de forma unânime. Mais do que isso, nas 2 vezes destacou que as alegações eram genéricas, que se tratavam de opiniões políticas, portanto, impossível a extradição por eventual opinião política, e mais do que isso, destacaram o risco de submeter qualquer cidadão ao tribunal de exceção criado na Turquia para perseguição de opositores políticos, onde há, e assim foi dito pelo Supremo Tribunal Federal, graves violações de direitos fundamentais. Assim também é a posição de Anistia Internacional, Human Rights Watch, Conectas, ONU e outros organismos internacionais que têm destacado firmemente o quanto é perigoso e autocrático o sistema de justiça capturado pelo governo turco. Por ser naturalizado brasileiro, né, de que forma a nossa legislação o protege dessa extradição e de qualquer tipo de condenação que ele venha a ter por parte da Turquia? O artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal Brasileira, proíbe expressamente extradição de brasileiros ou de brasileiros naturalizados. A única exceção é quando as alegações de fatos eventualmente ilícitos tenham ocorrido antes da naturalização. Mas as fantasiosas alegações do governo turco para tentar ludibriar e enganar o governo e a justiça brasileira, mesmo essas fantasiosas alegações são de fatos de 2017. 5 anos depois da naturalização do Mustafa, reconhecido, portanto, como brasileiro, que aconteceu em 2012 pelo Ministério da Justiça brasileiro. Portanto, é impossível a sua extradição. Ele é brasileiro e a Constituição proíbe a extradição de brasileiros ou brasileiros naturalizados, Jonathan. Se de fato ele for extraditado, né, a que tipo de pena ele será submetido na Turquia? O que a defesa acredita que possa acontecer com ele lá? Jonathan, nós temos absoluta certeza que há um risco real, concreto, de morte ou de graves violências e violações dos seus direitos se, numa remota hipótese, ele for extraditado para a Turquia. E essa não é a opinião somente da defesa. Essa é a opinião dos principais organismos multilaterais de direitos humanos, das principais entidades de direitos humanos no mundo, e é a opinião expressada unanimemente pela Suprema Corte Brasileira. O STF já apreciou 2 pedidos de 2 integrantes do Hizmet, esse mesmo movimento político e legítimo, e disse claramente que há risco das pessoas serem submetidas a tribunais de exceção na Turquia com graves violações de direitos humanos. Portanto, nós estamos falando de um risco de morte, de submeter uma pessoa brasileira, casado com uma brasileira, com 2 filhas brasileiras, a tribunais de exceção e prisões violadoras de direitos humanos, onde ocorreram mortes. Jonathan, recentemente, há poucas semanas, houve um escândalo mundial que foi a determinação pelo governo turco da prisão do prefeito de Istambul. Por quê? Porque ele é opositor ao presidente hoje da Turquia. É este o grau de violência a qual está submetido. Eu tenho absoluta convicção que assim que prestarmos as informações da defesa ao Supremo Tribunal Federal, que ainda as não tem, ele será solto. A sua prisão será revogada e tenho convicção também que o Supremo não permitirá sua extradição, negará o pedido de extradição ao governo autocrático turco. Beto Vasconcelos, obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente no Conexão Record News. Boa tarde para você e até uma próxima. Muito obrigado também. Boa tarde.